O Chico se Então, vamos lá. revelando, professor. Mandou um negócio aí, um proibidão. Eu não falei nada demais. A maldade está na sua cabeça. Tá na sua. Pessoal, vamos lá, então. Para que nenhum aspecto aí seja perdido, eu estava dizendo que, com relação ao processo, né, nós temos que buscar ali a fonte principiológica dele na Constituição Federal. E a fonte principiológica do processo na Constituição Federal, ela está esculpida, então, lá no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais do ser humano, e de forma mais especial ainda, no inciso 54, né, a partir do inciso 54. Só para que, mais uma vez, aí não fique perdido este aspecto, diz o inciso 54 que ninguém, né, poderá ser privado da liberdade ou de seus bens, né, sem o devido processo legal. Então, esse é o aspecto aí que, de fato, nós temos que compreender e que vai fazer a diferença quando os doutores atuarem diretamente no processo. Ou seja, nada mais importante e nada que tenha maior peso do que a própria Constituição Federal para a garantia dos direitos inerentes ali, né, considerados como direitos fundamentais. Já no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que é onde nós temos ali, né, onde eu estava falando, sobre o princípio da ampla defesa no processo, sobre o princípio do contraditório no processo, e isso, logicamente, faz com que nós tenhamos ali uma dimensão de ação da aplicação da defesa, seja nos processos judiciais, sejam nos processos administrativos. Então, nós temos esses dois preceitos básicos e garantidos de defesa, né? Importante dizer, eu peço uma atenção especial sobre a ampla defesa. Esse não é o único tipo de defesa que nós temos nos processos, e eu vou explicar isso daqui a pouco. Com relação ao contraditório, é a possibilidade de alguém contrapor-se, né, de alguém contrariar, de ter o direito de provar que aquela acusação não corresponde à verdade real dos fatos. Já no inciso, né, 38 do mesmo artigo da Constituição, e aí é importante vocês lembrarem daquilo que eu disse, olha só, vamos voltar, ampla defesa. Mas por que, então, que lá no inciso 38 diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri como com a organização que lhe der a lei, assegurados plenitude de defesa. Olha a diferença aí. Plenitude é igual a amplitude? Ampla defesa é igual a plenitude de defesa? É claro que não. Por mais que os dois aspectos, os dois princípios sejam garantidores de que a pessoa tem o direito de se defender, aquilo que é pleno, com certeza é mais robusto do que aquilo que é amplo. A amplitude, vamos pensar que ela tem um limite. E a plenitude não há limite, desde que nós estejamos falando, lógico, de aspectos e dentro dos aspectos legais. Então fica aí essa ressalva. Quando nós falamos em processo comum, nós temos a ampla defesa. Quando nós falamos de um processo especial, de um rito especial, que é o rito do júri, nós temos a plenitude de defesa. Conseguiram compreender a diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa? Sim. Sim. Então, muito bem, né? Outro detalhe importante, quando nós falamos do tribunal do júri, da instituição do júri, nós falamos também do sigilo das votações. É uma garantia, né? Nós, com relação ao processo, nós temos uma garantia, o juiz tem garantia de que haja um sigilo de como ele decide? Não, não há essa garantia. O juiz togado, o juiz de direito, ele não tem garantia com relação à sua decisão. Agora, aquele que é considerado como juiz do fato,
aquele que não tem o conhecimento jurídico e que está ali para decidir, porque ele representa o povo sobre o seu melhor aspecto, ele tem a garantia de que, como ele decide, não será divulgado para ninguém, já que o tribunal do júri é composto, né, por um colegiado, ou seja, né, por um plenário. Então, o que nós temos com relação a isso? Os jurados, eles têm a garantia de que as suas votações não serão conhecidas. E, logicamente, quando nós estudarmos lá o tribunal do júri, falarei melhor sobre isso. Um outro aspecto sobre o tribunal do júri também garantido pela Constituição Federal é a soberania do veredicto. Ou seja, o que é que isso vem dizer? A partir do momento que o tribunal do júri decide, ninguém pode mudar a decisão deles. No máximo, o tribunal, ao se comprovar alguns aspectos sobre o julgamento, como, por exemplo, o jurado julgou contra a prova dos autos, aquele julgamento será anulado e o pronunciado será submetido a um outro julgamento. Então, sobre esse aspecto, ninguém pode mudar aquilo que o júri decidiu. Ou seja, não se tem como o júri condenar, aí em grau de recurso alguém vai lá e absolve. Isso não existe. Não tem como o júri, por exemplo, absolver, mas o juiz presidente do plenário do júri, não concordando com aquela decisão, vai lá na sentença e coloca a condenação do réu. Então, ele é soberano. E sobre o soberano não existe ninguém. Essa é a grande realidade, tá? O que vai acontecer nessa situação é que, com relação a essa soberania, logicamente que ela tem que estar associada a quê? À justiça, à legalidade. Então, ela está associada sempre à legalidade e sempre àquilo que é justo. Então, nós temos esses dois aspectos ligados e relativos referente à soberania dos veredictos. E, por fim, nós temos hoje a competência para julgamento somente dos crimes dolosos contra a vida, né? Já naquela introdução que nós fizemos na aula passada, nós vimos que no início ele começou a ser utilizado no Brasil nos casos de crimes praticados pela imprensa, né, da liberdade de imprensa no Brasil. E aí ele passou pelo juízo civil, e aí ele passou pelo criminal, e ele se afunilou, chegando somente ali aos crimes dolosos contra a vida. Então, esse é um aspecto também bastante importante com relação a esses princípios norteadores do processo, seja do processo comum ou do processo especial, que constam da nossa Constituição Federal. E aí sim, nós chegamos a uma outra situação bastante importante, que pode claramente aí gerar dúvidas em muitas pessoas, principalmente nos leigos. Quando? Quando ele vai lá e assiste um filme, por exemplo, de um julgamento norte-americano, porque é isso que nós mais vemos, né? E lá a pessoa diz o seguinte: não, eu vou fazer a minha defesa, eu vou exercer o meu direito de autodefender-me. No Brasil pode? Pode, desde que ele seja um advogado devidamente habilitado. Então, se o advogado estiver sendo processado, ele pode fazer a sua autodefesa, tá? Do contrário, o réu não pode defender-se sem estar acompanhado de um advogado. Aí você vai dizer o seguinte: bom, mas eu já ouvi dizer que a autodefesa ela é sim exercida pelo réu no momento do seu interrogatório. André, tá certo isso? Tá certo. O interrogatório é um ato de defesa do réu. É o momento em que ele tem pessoalmente para poder ali exercer esse direito. Lembrando que ele é um direito dispensável. Ou seja, então ele pode, lá no seu interrogatório, realizar a sua autodefesa somente lá no interrogatório, mas se ele decidir, se ele preferir ficar em silêncio, o seu silêncio não poderá ser utilizado contra ele. Então, fica aí essa primeira distinção. Existe a autodefesa no Brasil? Sim, somente com relação ao interrogatório do réu, tá? Ele não pode estar num processo desacompanhado de um advogado, salvo se o réu for um advogado devidamente habilitado. Então, são alguns aspectos aí que nós temos sobre a autodefesa. Um outro detalhe bastante importante que vocês verão agora na sequência é a questão da defesa técnica, né? No Brasil,
nós temos lá a questão do jus postulandi, ou seja, o direito de postular em juízo, o direito de pedir em juízo. Então, quem pode pedir em juízo, quem pode exercer o direito da defesa técnica é somente o profissional do direito. E aí você vai perguntar, bom, a pessoa pode dispensar o advogado e ficar sem advogado no processo? Ela pode até dispensar, mas ela não pode ficar sem advogado no processo. Ou seja, a defesa técnica ela é indispensável, enquanto a defesa, a autodefesa, melhor dizendo, o réu pode então dispensá-la. Então, esse é um outro critério muito importante com relação ao processo, independentemente de qual seja o rito processual para ele. A autodefesa, o réu pode exercê-la por meio do seu interrogatório. Agora, a defesa processual, ou seja, né, a defesa preliminar apresentada, a defesa prévia, ela só pode ser realizada por meio do seu advogado. Aí eu falo, mas André, todos os casos são assim? No processo penal, sim. Tá? No processo penal, isso é uma regra e não existem exceções a essa regra. Vamos lá, então, para o que diz o texto legal. Olha só, diz o artigo, então, 394, pessoal. Ele vai tratar do quê? O artigo 394, ele vai tratar da instrução criminal. O que é a instrução criminal? É importante que nós tenhamos essa concepção antes da própria leitura do texto legal. A instrução processual é um período, ela é um momento em que as provas colhidas no inquérito policial, se ele tiver ocorrido, porque nós sabemos também que o inquérito policial é um ato administrativo dispensável. Então, vamos supor que teve o inquérito policial. Para que serve a instrução? Como lá no inquérito não há contraditório, não há ampla defesa com relação à colheita de provas, essas provas elas devem ser confirmadas em juízo perante o contraditório e a ampla defesa. Então, nós podemos dizer que a instrução criminal é um procedimento em que são colhidos elementos, são colhidas e produzidas provas. Qual é a finalidade da prova no processo? O convencimento do juiz. Porque nós sabemos também que o juiz ele tem que se convencer de algo para poder decidir. Então, ele tem que se convencer pela condenação, ele tem que se convencer pela absolvição. Então, o juiz ele tem o seu livre convencimento, ele pode se convencer livremente, desde que esse livre convencimento seja motivado nas provas dos autos. E aí vem mais um detalhe: ele não pode formar o seu livre convencimento somente em relação aos elementos informativos do inquérito. Ele não pode desprezar as provas, os elementos aqui formativos do processo. Então, nunca nenhum juiz vai condenar alguém ou vai absolver alguém com relação somente àquilo que aconteceu no inquérito, que não foi confirmado, que não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa no momento da instrução criminal. Então, mais uma vez, buscando aí um conceito do que é instrução criminal, é o período do procedimento em que são colhidos elementos para a formação do convencimento do juiz, permitindo-lhe aplicar a lei ao caso concreto, né, que lhe é ali apresentado. Inicia-se após o recebimento da denúncia ou da queixa, quando o juiz deve decidir acerca das diligências e empreender, além de outras decisões previstas em lei, designando audiência de instrução e julgamento, com a inquirição de testemunhas e o interrogatório do réu, realização de perícias, juntada de documentos, entre outras provas, até ser finalizada com o debate e julgamento. Este é o conceito dado à instrução criminal, né, no Código de Processo Penal comentado do Dr. Guilherme Nucci. Então, já sabemos aquilo que serve, aquilo que se propõe a instrução, a audiência de instrução e julgamento, a instrução criminal. Então, vamos lá. Diz o artigo 394. O procedimento. Então, nós temos o procedimento, que poderá ser comum,
ou poderá ser especial. Então, nós temos dois tipos de procedimentos: procedimento comum e procedimento especial. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso e vou dar alguns exemplos diferenciadores do procedimento comum para o procedimento especial, pessoal. E olha só, vou dizer que tem muito advogado aí que já esqueceu a diferença entre eles. Parágrafo 1º. O procedimento comum, ele é dividido em três espécies, ou tem uma tríplice divisão. Ele é considerado como procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Então, nós temos três procedimentos comuns, né? Nós podemos dizer, nós temos, ou melhor dizendo, um procedimento comum que é dividido em três subespécies. Você vai perguntar, André, por que tem essa divisão? Porque nós temos simplificações, né, naquela sequência ordenada de atos do processo, dependendo da gravidade em subjetiva do crime. Por isso que o processo comum, o procedimento comum, melhor dizendo, ele é subdividido em três. Então vamos lá para cada uma dessas subdivisões. Primeira, o procedimento comum ordinário. Procedimento comum ordinário. O que nós temos com relação ao procedimento comum ordinário? Ele é relativo, então, àqueles crimes de maior complexidade, crimes de maior gravidade com relação à sua consequência, com relação ao direito que ele ofende. E como é que nós sabemos isso? Né? Nós sabemos que a pena máxima combinada ela tem que ser igual ou superior a 4 anos. Então, ou seja, aqui se aplica a todos os crimes que têm a pena. Vamos pensar o seguinte, né? Olha só, cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos. Então, eu posso dizer que todos os crimes que têm pena mínima de 4 anos são considerados aqueles que serão julgados via do procedimento comum ordinário. Então, mais uma vez aí, quando nós tratamos do procedimento comum pela via ordinária, eu estou falando de um crime mais grave. Eu estou falando de um crime que tem reflexo social mais grave. Por quê? Porque a pena mínima é 4 anos. Né? A pena mínima é 4 anos e não existe limite, logicamente, aqui para a pena máxima. Lá fala, sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos. Então, sempre será aquela pena igual ou superior a 4 anos. E nós sabemos que a pena de até 4 anos é aquela pena em que o sujeito livra-se solto, né? Ou melhor dizendo, pena inferior a 4 anos. Via de regra, uma pena inferior a 4 anos, o regime de cumprimento dela é o regime aberto. Então, aqui a pena tem que ser igual ou superior a 4 anos, e aí você já sabe que esse é um procedimento ordinário. Com relação ao procedimento sumário, quando nós falamos então do procedimento sumário, nós estamos diante de um crime que tem uma pena máxima combinada inferior a 4 anos. Né? Logicamente que eu estou dizendo sempre de pena privativa de liberdade para todas as hipóteses. Então, olha só, o sumário, que é talvez aquele crime intermediário, né, que a pessoa pode ter uma pena a ser cumprida no regime semiaberto ou aberto, né? Então, o inferior a 4 anos também se aplica ali a alguns casos do semiaberto, como, por exemplo, se ele não for réu primário, né? Ou seja, se ele é reincidente, se o crime tem violência e grave ameaça à pessoa. Então, nós estamos falando de crimes intermediários, tá? E, por fim, na terceira hipótese, nós temos o procedimento sumaríssimo. Né? E o procedimento sumaríssimo está onde, André? Está dentro do Código de Processo Penal? Não. O procedimento sumaríssimo trata de infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, penas que devem ser iguais, né, ou menores que 2 anos. Então, ou seja, para aquela pena igual ou menor que 2 anos, que é o caso
da Lei 9.099/95. Então, quando nós falamos de procedimento sumaríssimo, nós estamos falando do juizado especial criminal. Tá? Então, dentro dessa classificação, nós temos 3 procedimentos: procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Ordinário, para crimes que têm uma pena mínima igual ou superior a 4 anos. Sumário, para aqueles que têm uma pena inferior a 4. E o sumaríssimo, eu já disse para vocês aqui, aquela pena igual ou menor ou inferior a 2 anos. E aqui também nós temos um outro diploma legal que trata dele, que é a Lei 9.099/95, ou seja, a Lei do Juizado Especial Criminal. Então, Lei 9.099/95, que trata das infrações de menor potencial ofensivo, os crimes mais leves, né? Talvez aí vamos pensar nos crimes mais comuns até. Pessoal, até aqui, com relação a essa divisão, conseguiram visualizar, conseguiram compreender o que significa o procedimento comum e as 3 espécies do procedimento comum? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Ou tem alguma dúvida, pessoal? Desculpa, eu não compreendi. Para mim foi muito claro, para mim dá para continuar. Então, obrigado pelo feedback aí. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum. Então, nós temos uma regra. Ou seja, eu vou ter procedimento diferente? É claro que eu vou. Mas a regra é que a todos os processos aplica-se o procedimento comum. Aí, logicamente, no direito sempre tem um salvo. Salvo disposição em contrário neste código ou em lei especial. Aí você vai perguntar, André, me dá um exemplo logo de uma lei especial, porque eu não aguento mais esperar. A lei de drogas. A lei de drogas é uma lei especial que ela tem um procedimento diferente. Aí você vai falar assim, André, me explica o que é diferente lá. Vou te dar um exemplo. No procedimento comum, o réu ele é o último a ser ouvido. Ele tem direito a ouvir, ele tem direito a tomar conhecimento de todas as provas que são produzidas contra ele. Então ele ouve, né, ou fica sabendo, né, o depoimento de todas as testemunhas, a manifestação dos peritos, ele fica sabendo de tudo. E aí lá no final ele vai prestar o seu interrogatório. Qual que é a diferença na lei de drogas? O réu, ele é o primeiro a ser ouvido. Então, inverte-se o momento do interrogatório. Então, já mudou aí o procedimento comum. Então, essa é uma das hipóteses, né, uma das questões que muda quando nós temos uma lei especial. André, me dá mais um exemplo. Eu acho que esse daí foi só para você ilustrar. Mais um, tá bom. Mais um exemplo. Quando nós vamos num processo comum, nós vamos ver daqui a pouco, que a defesa que é feita se chama defesa preliminar. E na lei de drogas, se chama defesa prévia. André, muda muita coisa? Não. Mas se você trocar os nomes, vai dizer que você não sabe a diferença entre procedimento comum e o procedimento especial da lei de drogas. Tá? Parágrafo 3º. Nos processos de competência do júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497. Então, ou seja, no procedimento do júri, qual é o procedimento adotado? É o procedimento comum ou é o procedimento especial? É o procedimento especial. Qual o procedimento especial? Aquele que vem descrito nos artigos 406 a 497. Então, eu tenho que o tribunal do júri, ele está aqui abordado na condição de um procedimento especial. Por quê? Porque o próprio código diz isso lá no parágrafo 3º. Ele não está dizendo que ele é um procedimento comum. Está falando que o procedimento dele observará as disposições estabelecidas. Ou seja, porque ele poderia estar aqui dentro do todos, só que, na verdade, a ele se aplica o salvo. Tá? Então, nesse caso, existe uma exceção. O tribunal do júri é uma exceção também ao procedimento comum.
Já o parágrafo 4º do artigo 394 vem dizer o seguinte: as disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau. Olha, também uma ressalva aqui. Ainda que não regulados neste Código. Então, eu posso dizer que o parágrafo 4º é o quê? Ele é uma norma, ele dá um indicativo do que aquilo que vem descrito nos artigos 395 e 398 é uma norma genérica e suplementar às demais disposições de qualquer processo aplicado e conduzido, logicamente, ali em primeiro grau. Então, é uma norma supletiva, né? Assim como, por exemplo, vocês sabem que a parte geral do Código Penal, ele é um dispositivo supletivo para todas as demais normas incriminadoras. Ele vem ali para suprir as lacunas. Os artigos 395 a 398 do Código de Processo Penal aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Ou seja, pode ser lá, então, um procedimento especial? Pode, não tem problema nenhum. Se for necessário, né, ele também será regulado, ele também será suplementado pelos dispositivos legais dos artigos 395 a 398. E, por fim, temos aí, então, o parágrafo 5º. O parágrafo 5º vem dizer: aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Né? E aí por quê? Quem pode o mais, pode o menos. Então, aquilo que cabe ao procedimento ordinário poderá ser aplicado no especial, no sumário e no sumaríssimo, se necessário, de forma subsidiária, ou seja, somente se for indispensável a buscar ali a efetivação daquele procedimento, daquele processo. Então, lembrem-se de que quem pode o mais, pode o menos. Tudo aquilo que pode ser aplicado no procedimento ordinário também poderá ser aplicado, se necessário, e aí vem dizendo, de forma subsidiária aos demais procedimentos, especial, sumário e sumaríssimo. Lógico que depois, quando nós começarmos aí a estudar melhor essa questão, nós vamos compreender alguns outros aspectos dos quais aqui isso representa. Bom, então vamos lá, da instrução criminal. Eu já tinha comentado sobre o conceito de instrução criminal, mas é importante nesse momento, feita essas considerações, né, reforçar esse conceito. Então, a instrução criminal é um importante momento do processo penal, afinal é nela que são colhidas as provas, ou as principais provas, para o convencimento do juízo. Por que são as principais e não são as únicas? Porque, como eu disse, ele pode até se utilizar das provas do inquérito para se motivar quanto à sua decisão, mas elas não podem ser as únicas. Ele também precisa se motivar com relação às provas do processo, né? Então, seja, um juiz convencido quer dizer que ele está apto a proferir o quê? Uma sentença penal, seja ela condenatória ou seja ela absolutória. Assim, então, o que é que vai acontecer durante a instrução processual ou instrução criminal, que é a mesma coisa? É, na verdade, ali, então, que ocorrem os procedimentos e prazos estipulados nos artigos do Código de Processo Penal. Ou seja, então nós temos o que com relação à instrução criminal? É uma sequência ordenada de atos que tem como finalidade a prolação de uma sentença penal, independentemente se ela é condenatória ou absolutória. A instrução, então, ela é uma fase do processo criminal. Por que ela é a fase do processo criminal? Porque o que nós temos? Nós temos um procedimento administrativo, um ato de colheita de provas, inquisitório, desprovido de contraditório e ampla defesa, que é o inquérito policial. E nós temos a denúncia, que com base no inquérito, ela se reveste de uma acusação formal contra um indivíduo. Então, ou seja,
com base nos termos do inquérito e com base na denúncia, é onde nós temos aqui os elementos capazes de convencimento do juízo nos termos da acusação. Então, seja, as provas que foram colhidas, as provas que serão produzidas em juízo. O que nós temos? A possibilidade também de uma absolvição. Então, é aí que nós temos aquele conceito chamado conceito da paridade de armas. Ou seja, a mesma condição, o mesmo ato, as mesmas oportunidades que a acusação tem para pedir a condenação, tem também a defesa para pedir a absolvição do seu cliente. Então, o que nós temos? Nós temos que, de acordo com o artigo 394, conforme nós acabamos de estudar, nós temos o procedimento comum, que é dividido entre ordinário, sumário e sumaríssimo. Dentre aquelas características que eu já passei para vocês, né? Constando aqui que o sumaríssimo ele vem regulado pela Lei 9.099/95, né? Aplicado somente ao crime de menor potencial ofensivo. Então, esse é um aspecto aí também bastante relevante, do qual a atuação do profissional advogado que atua como criminalista, ele também estará muito ali presente perante o procedimento sumaríssimo, porque acontecem esses pequenos delitos todos os dias, né? Então, esse é um fator bastante interessante e importante também. Com relação ao rito, né, como eu disse agora há pouco, só para frisar mais uma vez e não haver dúvida depois, ordinário igual ou maior a 4 anos. Sumário, né, é aquele crime que vai, então, maior que 2 anos, eu já disse para vocês que era igual ou menor, né, então é maior que 2 anos, e menor que 4 anos. Então, nós já estamos aqui agora afunilando o procedimento sumário. Menor que 2 anos não cabe no procedimento sumário. Por quê? Porque ele está reservado ao procedimento sumaríssimo, que é aquele crime que tem a pena máxima de até 2 anos. E também todas as contravenções penais. Então, mais uma vez, ordinário igual ou maior que 4, sumário maior que 2 e menor que 4, e sumaríssimo até 2 anos. E aí, com base nisso, logicamente, vocês não errarão mais, né, nenhuma questão relativa à quantidade de pena ali cabível, adequada ao procedimento. Chegou o cliente no seu escritório, né, quer te contratar para fazer uma defesa, você vai questioná-lo com relação a qual é o crime, né? Você vai ver se ele já tem ali, por exemplo, uma citação para apresentar a sua defesa, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Você já vai saber qual é o procedimento que o juiz vai adotar, quais são os prazos, pessoal, muda quase tudo com relação a prazo referente ao procedimento, tá? Por exemplo, o recurso da sentença no processo ordinário é um, o recurso do processo sumário é o mesmo, então eles são iguais aqui, mas o recurso do processo sumaríssimo, ele tem outro nome, da sentença de mérito, por exemplo. Então, são alguns aspectos bastante importantes aos quais nós temos que compreender, né? A quem cabe julgar o recurso do procedimento ordinário e sumário? Tribunal de Justiça, né? A quem cabe julgar o recurso em nível de procedimento sumaríssimo? Colégio recursal, não vai para o Tribunal de Justiça. Então, ou seja, são muitos aspectos que nós vamos aí esmiuçando, que são diferenciadores com relação ao procedimento comum, ou ao rito comum, como é mais conhecido. Uma outra questão que nós temos aí que conhecer, e é lógico que não tem como nós estudarmos todos os ritos especiais, mas já dá para nós termos uma noção quando nós sabemos que, por exemplo, dos crimes funcionais de servidores públicos, ele tem também um procedimento especial. O próprio Tribunal do Júri, conforme eu já tinha aqui alegado... Peraí, pessoal, não foi eu que fiz isso, não. Aí. Bom,
O próprio procedimento do Tribunal do Júri também já tinha alegado que ele é um rito, então, especial, e a lei de drogas, conforme os exemplos que eu já passei para vocês também, é considerado um outro rito especial. Por quê? Porque existem mudanças significativas de como o processo é conduzido, né, dentro dessas particularidades, dentro dessas características próprias em razão dos ritos especiais. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Estão me ouvindo bem? Estamos, professor. Sim, professor. Então, Tudo certo. beleza. Continuando, então. Como é feito esse enquadramento da pena? É só pegar o Código Penal e analisar? Depende. Por quê? Olha só. Para o correto enquadramento do rito processual, tudo que influencia na pena deve ser considerado. Então, ou seja, não adianta eu pegar só o crime em subjetivo. Eu tenho que pegar a denúncia para ver em qual como essa pessoa está sendo acusada ali. Então, eu tenho que considerar, por exemplo, a causa de aumento de pena, a causa de diminuição de pena, as qualificadoras, por exemplo, que foram lá inseridas pelo Ministério Público na denúncia. Então, furto, não se trata do furto simples, por exemplo. Eu tenho que pegar ali o furto qualificado. Então, eu tenho que buscar qual foi a tipificação, o enquadramento legal proposto pelo Ministério Público na denúncia para fazer esse enquadramento entre pena mínima e pena máxima, se é até 2, se é superior a 2, inferior a 4, ou se é igual ou superior a 4 anos. Então, não é aqui um enquadramento simples. Eu preciso, para realizar esse enquadramento, analisar, por exemplo, aquilo que diz os artigos 61 e 65 do Código Penal, que estão lá relativos e relevantes entre as agravantes e as atenuantes, né? Então, são algumas situações aí que nós temos que compreender. Causa de aumento de pena, de diminuição de pena e qualificadoras, tá? Aí diz aqui, então, a nossa compreensão que não se analisaria os artigos 61 e 65, somente aquelas que são inerentes à prática do crime. Vamos lá para não ter dúvidas, vamos falar de novo. Então, olha só, como é que é feito esse enquadramento? Esse enquadramento, ele ocorre quando eu não vou pegar o crime em si, o crime básico, o crime simples, não é isso. Eu preciso ver como foi a denúncia, se existem ali causas de aumento de pena aplicadas pelo Ministério Público, causas de diminuição de pena ou qualificadoras. O que nós sabemos sobre isso? Bom, nós sabemos que causas de aumento de pena, causas de diminuição de pena, ele tem um critério fixo, correto? Vocês lembram lá, é 1/3, 2/3, metade. Então, tem como eu calcular o quanto vai aumentar da pena mínima. Vocês concordam? A qualificadora, ela faz o quê? Ela me apresenta um segundo preceito secundário do crime. Ela vai me apresentar uma outra pena para aquele crime. Então, sobre esse aspecto, eu consigo saber qual é a pena que essa pessoa pode pegar. Por quê? Porque eu tenho critérios fixos, objetivos e calculáveis para saber o quanto aquele crime pode ser mais grave do que a pena máxima ou mínima em subjetivo aplicada. Agora, quando eu trato de agravante e atenuante, quando nós estudamos lá na aplicação do sistema trifásico da dosimetria da pena, o que eu disse para vocês? Ela não tem um critério fixo. O juiz pode aumentar até o máximo, mas não pode ultrapassar o máximo. Ou ele pode diminuir até o mínimo, mas não pode diminuir abaixo do mínimo. Agora, lá no início do processo, tem como eu saber o quanto isso significa? Não tem. Tá? Por isso que é uma exceção, por isso que não se considera as agravantes e as atenuantes. Somente causas de aumento, diminuição e as qualificadoras, porque eu tenho critérios fixos para serem já calculados no início, para saber o quanto pode ser aumentado ou diminuído aquela pena. Bom, uma atenção importante aí que nós devemos tomar. Para a fixação do regime processual, nós devemos considerar ainda o quê? Causa de aumento,
causa de diminuição, e aqui não serão considerados para o regime processual, agravante e atenuante. Então, lembrem-se disso. Agravante e atenuante não se utiliza porque é impossível utilizar para que nós possamos determinar qual é a pena possível aplicada àquele crime. No início do processo não tem como. Por quê? Porque quem vai determinar a quantidade, o quanto vai aumentar a pena da agravante ou atenuante, é o juiz, e ele se utiliza de um critério, de um caráter subjetivo. Tá? Não é um terço, não é metade, não é 2/3, não é uma outra pena que pode ser aplicada dentro daquele contexto. Pessoal, tem alguma dúvida? Até mesmo com relação à causa de aumento, diminuição, qualificadora, atenuante, agravante, se vocês quiserem que eu explique melhor para tentar relembrar, eu estou aqui à disposição de vocês. Ainda bem que foi eu que dei essa matéria, né? Senão podia alguém falar, eu não lembro, não estudei, o professor não falou sobre isso. O professor não foi bom. Né? O professor não passou isso. Não falou, não. Professor, que o senhor não tem esse risco da gente pensar assim. Nós somos humanos, a gente acaba esquecendo, é normal, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Não adianta estudar o direito hoje em dia, para vocês que querem prestar concurso público, para vocês que querem ser promotores de justiça, querem ser delegados da Polícia Federal, querem ser juízes de direito, né? Lembrando aí que a Polícia Federal está para soltar um edital com 2.000 vagas. Então aproveitem, quem quer prestar concurso para agente da PF, começa a estudar correndo, pessoal, dia e noite, 24 horas por dia. Vai ter mais de 1.000 vagas para agente da Polícia Federal, né? Fiquem atentos. Polícia Civil vai soltar um edital também de concurso aí, fiquem atentos também, né? Nada melhor do que a segurança aí de um salário fixo no momento de pandemia. Então, comecem a estudar a súmula. Diz a súmula, então, 231 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ou seja, já sabemos disso, né? Sabemos que nem a circunstância atenuante pode, nem a circunstância agravante pode aumentar ela acima da pena a qual ali se aplica de forma subjetiva. Uma outra observação importante também é que, em casos de conexão, lembrem lá de continência, conexão, crimes conexos, né, que existe uma relação direta entre a prática deles, deve ser aplicado o rito do crime mais grave. É lógico, né? Se eu tenho um crime, por exemplo, de rito sumário e um crime de rito ordinário, e eles são conexos, aí você vai lembrar assim, André, eu não lembro direito da conexão, me explica aí. Foi quando eu falei para vocês da progressão criminosa, do crime progressivo. Então, ou seja, o que é o crime progressivo? O que é a progressão criminosa? É aquele onde ele tem um objetivo maior lá e ele tem que praticar as condutas até atingir o seu objetivo, né? A outra hipótese é aquele em que ele pula o muro lá para pegar a laranja do pé do vizinho, ou seja, um furto quase que famélico ali, e aí, na verdade, estando ali, ele vai lá e pratica um homicídio ou um estupro. Então, ou seja, são crimes que têm uma conexão. Ou seja, isso vai determinar o quê? Que sempre se aplique o rito do crime mais grave, ou seja, o rito do crime mais grave absorve o rito do crime menos grave. Então, mais uma vez aí, para ninguém esquecer, não se aplicará o rito sumaríssimo quando o acusado não for encontrado para a citação pessoal. Por quê? Porque eu preciso da citação por edital. Quando a causa for muito complexa, então eu preciso de um rito que me proporcione aqui hipóteses de produção de prova mais complexa. Você perguntar assim, André, me dá um exemplo. Eu vou te dar. No rito sumaríssimo, não existe prova pericial. Eu não posso requerer, por exemplo, um exame grafotécnico lá no juizado especial criminal. Tá? Eu não posso requerer um exame de DNA no caso do furto do botijão de gás da Dona Maria. Não, eu quero porque ficou lá uma gota de suor, um fio de cabelo no local do crime, e eu preciso fazer um exame de DNA para saber se de fato foi, né, o fulano que furtou o botijão de gás. Então, remeta-se
esse processo para o cartório do rito sumário ou ordinário. Então, por exemplo, no processo sumaríssimo, você requereu uma prova pericial, automaticamente vão mudar o rito daquele processo. Ele vai passar a ter um rito que proporcione aquela prova específica. E aí, então, nestes casos, o juiz converterá o rito para o sumário, via de regra, né? O acusado fará jus, portanto, aos benefícios da Lei 9.099 do GCRIM, apesar da conversão, teremos garantido este benefício. Então, por exemplo, o promotor ainda pode autorizar, ou pode propor ali a suspensão do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099? Pode. Por mais que agora o processo corra pelo rito sumário, o beneficiário, no caso o acusado, não perde os benefícios da Lei 9.099/95 do GCRIM. Então, ou seja, se caso e por alguma necessidade tiver que mudar de rito, vai mudar, o juiz vai converter em outro rito, tá? Agora, se isso acontecer, a pessoa não perde os benefícios inerentes à Lei 9.099. Não sei se vocês já estudaram, se não estudaram, ainda estudarão a Lei 9.099, né? Acho que em seminários ou em atualização de tópicos avançados, alguma coisa assim. Lá para frente vocês vão estudar a Lei 9.099/95. Então, olha só, para que nós possamos compreender como é que acontece aqui, por exemplo, a audiência do rito ordinário, né? A audiência que eu digo no caso aqui é toda a instrução processual. O que eu tenho? Eu tenho a petição inicial, que é a queixa ou a denúncia. Automaticamente eu tenho depois o quê? A admissibilidade. O juiz admite a denúncia e faz o quê? Aí, então, ele determina, ele admite, vê que está lá presente os requisitos da denúncia. Pessoal, quais são os requisitos da denúncia ou da queixa? Onde é que eles estão escritos? No artigo 41 do Código de Processo Penal, né? Será inepta a petição no processo penal se não preencher os requisitos do artigo 41. Feito isso, preenchendo os requisitos do artigo 41, não sendo inepta essa petição inicial criminal, o juiz determinará a citação do réu para que ele possa apresentar a sua resposta à acusação no prazo de 10 dias. 10 dias, por meio do seu advogado. Nisso, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento no prazo máximo de 60 dias. Isso acontece na prática? Nem sempre, tá? Um outro fato importante é que aqui determina-se que a audiência de instrução e julgamento seja uma audiência una. O que significa? Que ela não se encerra. Ela pode até continuar no outro dia, mas ela não se encerra. Ela pode até ser suspensa, por exemplo, para cumprir uma carta precatória numa outra comarca, mas ela é suspensa, ela não é interrompida. Por isso que ela é chamada de una. Nós não temos duas audiências de instrução e julgamento. Nós só temos uma, tá? E aí, então, nessa audiência de instrução e julgamento, cumprido todos os requisitos, aí nós abrimos duas hipóteses. A primeira, abrir o prazo para as alegações finais da acusação e da defesa, alegação final. Se for um processo complexo, se for um processo que requeira muita análise, muito extenso, o que o juiz faz? Ele, então, ele converte as alegações finais orais, né? É aquele momento em que o juiz vai dizer para o doutor ou para a doutora: doutor, o senhor está com a palavra. E aí você tem que estar pronto para fazer a defesa oral do seu cliente ali, com base nas provas da instrução criminal, né? Naquele irrisório prazo que nós temos para fazer as nossas alegações finais. E aí, então, depois, se for um processo complexo, se não for viável, né, fazer as alegações finais em audiência, o juiz converte em memoriais, ou seja, você pode fazer por escrito. André, qual que é a ordem? Quem fala primeiro? Primeiro fala a acusação e depois fala a defesa. Então, no prazo de 5 dias, o Ministério Público vai apresentar seus memoriais
e aí depois abre-se o prazo de mais 5 dias para a defesa apresentar os seus memoriais. Então, é assim que funciona. Todos apresentaram os memoriais, o processo vai concluso para o juiz, que teria o prazo impróprio de 10 dias para sentenciar. E nós sabemos que também, por ser um prazo impróprio, pela questão da quantidade de processos, pelo fluxo de serviço, nem sempre esse prazo ele é respeitado, né? Eu já tive casos de sentenças que demoraram 6 meses, sentenças que demoraram 1 ano. Enquanto o réu está solto, beleza, pode demorar a vida inteira. Agora, se o réu está preso, passou os 10 dias, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com habeas corpus, né? Informando ali o excesso de prazo da prisão, o não cumprimento do prazo de 10 dias. O que vai dizer o tribunal? Frente que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, mantenha-se a prisão até a prolação da sentença. E vai continuar preso. Tá? Então, aqui é uma regra aí bastante simples, né? Um esqueminha bastante simples, para que nós possamos compreender como é que funciona o procedimento ordinário, né? E aí, como eu disse, é um procedimento que pode ser aplicado a todos os outros procedimentos de forma subsidiária. Então, o que nós temos? Olha aí a explicação teórica do nosso gráfico lá. Nós temos inicialmente o juízo de admissibilidade, que está lá no artigo 395. André, o que é que diz o artigo 395? A denúncia ou a queixa será rejeitada, ou seja, liminarmente pelo juiz, quando for manifestamente inepta. Ela é inepta quando não estiverem presentes aqui os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. E aí vem dizer mais, se faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E o inciso 3, falta justa causa para o exercício da ação penal. Então, ou seja, primeiro ocorre um juízo de admissibilidade. O juiz vai analisar o quê? A peça acusatória, seja ela a denúncia, no caso da ação penal pública incondicionada, no caso da ação penal pública condicionada à representação, e a queixa-crime, no caso das ações penais privadas, propriamente ditas, privada personalíssima ou ação penal privada subsidiária da pública. E aí, então, se ela não for inepta, ou melhor, se ela for e não estiverem ali presentes os pressupostos processuais, nós vamos ver novamente quais são os pressupostos processuais, ou a condição da ação, que são 2 requisitos indispensáveis, né, para a continuidade, para a sanidade do processo, ou então, se não existe ali a justa causa para poder propor aquela ação. Então, se estão presentes os pressupostos processuais, se existe condição da ação e se existe justa causa, quer dizer que a ação ela é admissível. Se faltar qualquer dessas 3 requisitos, a ação ela é inepta, tá? É isso que funciona. Quais são, então, os requisitos para a peça acusatória, seja ela a denúncia ou a queixa-crime? Exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias. Pessoal, isso aqui dá muita polêmica. Quando vocês vão estudar a doutrina, circunstância não é detalhe, tá bom? Circunstância não é minúcias. Tá? O promotor não precisa dizer exatamente qual era a cor, né, da meia daquela pessoa. Não precisa dizer isso. Tá? O promotor não precisa dizer na denúncia também que jeito que foi a ação criminosa em detalhes mínimos. Não há essa necessidade. Oi? Se alguém ia perguntar? Bom, com relação aqui ao segundo requisito... Alguém esqueceu o microfone ligado aí. Sem problema. Com relação, então, à qualificação do acusado, pessoal, ou elementos que levem à sua identificação. Eu não sei se o nome dele é João, José, porque não tinha documento, ele não falou quem ele era. E agora? Então, ele é uma pessoa alta, 1,80 m, né? 80 quilos, de olhos verdes, né? De cabelos crespos, né? Aí pode colocar, se for mulher, ela é alta, né? 1,80 m,
70 quilos, loira, dos olhos azuis, só, tá bom. Né? Ah, mas e o que mais que eu posso colocar para identificar essa pessoa? Tem tatuagem, tem cicatriz, tem algum defeito físico, ou seja, todas as formas que possam levar à identificação dessa pessoa. Né? Em medicina legal, nós vamos estudar o critério da identificação judiciária. Tá? Nós temos lá a identificação antropológica e nós temos a identificação judiciária. Então, sobre todos os aspectos da identificação judiciária, pode ali estar presente. Aí alguém vai perguntar assim, André, pode colocar lá o apelido da pessoa? Pode. Fulano de tal, que tem a alcunha desse clã de tal. Pode. Pode sem problema nenhum, porque talvez é aquilo que vai, né, diferenciá-lo das outras pessoas. Então, esse é um aspecto também bastante importante, muito comum, que acontece quando nós, então, analisamos, quando nós percebemos ali que o processo ele deve ter sequência. Então, ou seja, a pessoa tem que ser identificada, seja por uma identificação formal, seja por qualquer outro modo de identificação. Aqui, para mim, parece que travou. Para você, está normal? Tá normal. Tá normal. Então, vamos seguir. Vamos seguir, então. Então, olha só. Então, esse é um outro critério. A identificação também pode vir dessa forma, tá? Nós temos ainda aí a falta de exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias, bem como a falta da qualificação do acusado, logicamente, não tem como seguir o processo. Se eu não sei exatamente como o fato aconteceu, se eu não sei exatamente quem praticou o crime, não tem como ter processo. O que eu vou ter? Eu vou ter um fato típico de autoria desconhecida. Então, deixa lá com o delegado de polícia, deixa ele investigar mais um pouco, para ver se tem um mínimo de autoria para que o crime possa ser desvendado. Né? Encontra-se lá um corpo caído no chão. Tá. Quem é essa pessoa? Não sei, um desconhecido, um indigente. Tá bom. Quem praticou o crime? Ninguém viu, ninguém sabe. Vai ter denúncia como? Não tem como. Tá? Então, tem que ter os indícios mínimos de autoria e a materialidade do crime tem que estar comprovada. Porque se a materialidade não estiver comprovada, não há como ter aqui um processo, não há como ter aqui uma acusação formal. Agora, por outro lado, a falta da classificação do crime, bem como a falta do rol de testemunhas, não vai ferir aqui a inépcia da peça acusatória. Né? Não fira, não vai ferir. Então, ou seja, por quê? Faltou a classificação do crime. O promotor esqueceu de colocar lá qual foi o crime que a pessoa cometeu. Mas se ele descreveu o fato criminoso certinho, com as suas circunstâncias, não tem problema nenhum. Isso vai ficar a critério do juiz. Por quê? Essa é uma outra questão bastante interessante. Né? O promotor ele tem que seguir, ele tem que se submeter, por exemplo, ao indiciamento do delegado? Não. O delegado indicia, se o promotor entender que aqueles fatos constituem outro crime, o promotor denuncia por outro crime. Ele não é obrigado a seguir o indiciamento do delegado. O promotor denuncia por um crime. Se o juiz entender que é outro crime, ele não é obrigado a condenar pelo crime que o promotor denunciou. O que ele faz? Ele desclassifica para outro crime. Então, ou seja, não há uma vinculação entre a classificação do crime apresentada, seja pelo indiciamento do delegado, seja pela denúncia do Ministério Público. Então, não vai gerar nenhum prejuízo. Bem como, se não apresentar rol de testemunhas com relação ao fato, o juiz vai se balizar em outras provas para tentar demonstrar ali, para tentar se convencer sobre, né, a condenação ou a absolvição. É lógico que nós sabemos que a ausência de prova ou provas dúbias servem ao acusado, né? Já que se aplica o princípio do indúbio pro réu. Falta do rol de testemunha não gera inépcia da inicial acusatória, mas gera preclusão. Olha aí um termo importante, né? O que é preclusão? Não fez, não pode fazer mais. Se não for apresentada lá na denúncia o rol de testemunhas, o promotor não poderá apresentar esse rol de testemunhas posteriormente. Ele somente poderá apresentar testemunha posterior
se for uma testemunha nova, que não se conhecia até a data da apresentação da denúncia. Vamos supor que durante lá a instrução processual surge o nome de alguém que poderia ser uma testemunha. Aí sim, aí o promotor pode, ou a defesa pode também, requerer a oitiva dessa testemunha. Mas, do contrário, se o rol não for apresentado na peça inicial acusatória, seja ela a denúncia ou a queixa-crime, não poderá fazê-la posteriormente. Justa causa, o que significa isso? Quando não possui acervo probatório mínimo para a comprovação da veracidade dos fatos. E olha como isso parece incomum, mas não é. Eu tive um caso de júri há alguns anos atrás lá em Turama, né? Apresentou a denúncia, nós informamos que não tinha provas com relação ao nosso cliente e teve a sentença de pronúncia, nós recorremos, foi para o tribunal falou não, a sentença de pronúncia é válida, né? Existem indícios de autoria e materialidade do crime, vai para o tribunal do júri. Chega o promotor do tribunal do júri e diz o seguinte, olha, senhores jurados, e faz aquele cumprimento todo, diz assim, olha, eu não tenho provas para pedir a condenação, mas se vocês quiserem, vocês podem condenar. Mas espera aí, se lá no júri ele diz que ele não tem provas para condenação, cadê o acervo probatório mínimo para existir um processo, gente? Esse é um grande problema. Ou seja, então o processo seguiu, teve sentença de pronúncia, teve recurso, teve acórdão, dizendo que tinha acervo probatório mínimo, aí o promotor chega lá e fala que não tem provas para pedir a condenação. Ou seja, esse é um grande problema do processo. Então, movimentou a máquina do Poder Judiciário sem nada, sem acervo probatório mínimo, ou ele se convenceu de que a pessoa era inocente, e aí então ele deveria pedir a absolvição do pronunciado em plenário. Então, essa é uma questão bastante importante, né? O juiz, analisando todas essas questões, ele vai fazer o quê? O juízo de admissibilidade, né? O que ele pode fazer? Ele pode receber a peça acusatória ou ele pode rejeitar a peça acusatória, dizendo, olha, não tem requisitos mínimos aqui para eu poder tornar essa acusação um processo. Então, esse aí é um outro aspecto também bastante importante quando nós tratamos dessa questão. Olha aí sobre o que eu estou dizendo. O artigo 581 do Código de Processo Penal, né? Se eu estiver com vocês lá ainda, nós vamos estudar os recursos. Ah, não, eu estou, né? Júri e recurso, está dentro desse semestre, então nós vamos estudar o artigo 581. E lá no artigo 581, ele diz o seguinte para nós. Ele fala sobre o recurso em sentido estrito. Então, no que tange sobre o recurso em sentido estrito, está lá. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, exatamente sobre aquilo que nós estamos falando, que não receber a denúncia ou a queixa. Então, se o juiz determinar, nos termos aqui daquilo que nós vimos, se o juiz rejeitar a peça acusatória, o Ministério Público, nos termos do artigo 581, inciso 1º, vai entrar com recurso em sentido estrito para que o tribunal verifique a possibilidade, verifique ali o preenchimento dos requisitos, né, para que possa, sim, ser recebida aquela denúncia ou queixa. Ver se o Ministério Público preencheu os requisitos e que aquela petição não é inepta. Então, esse aí é um fator bastante interessante sobre esse momento da admissibilidade da petição inicial no processo penal. Uma outra questão importante, e aqui eu estou falando do procedimento especial, estou falando do GCRIM, lá da Lei 9.099, que lá no artigo 82 tem o seguinte: da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos em sede do juizado. O que é isso? Esse é o colégio recursal. Então, quer dizer que, né, caso não aceite a denúncia ou a queixa, cabe o recurso de apelação. Pessoal, não é recurso em sentido estrito.
Olha, já mudou o recurso, tá vendo? Se é um rito especial, é o recurso descrito lá no artigo 82 da Lei 9.099. Aí você não lembra da minha aula de hoje, você faltou na minha aula de hoje, né? E não prestou atenção na hora que você viu a aula gravada, e está lá no JEC, não aceitou a queixa-crime que você propôs como advogado, você tem que recorrer para o colégio recursal, e o seu recurso é o recurso de apelação, não é o recurso em sentido estrito. Então, preste atenção para não passar vergonha. Ah, André, mas eu vou me utilizar do princípio da fungibilidade. Passou vergonha do mesmo jeito. Tá? Por mais que o seu recurso seja aceito, passou vergonha do mesmo jeito. Outras observações importantes. Da decisão que recebe a peça acusatória, não cabe recurso. Olha que interessante isso. Não cabe recurso. Mas cabe o quê? Habeas corpus. Aí você fala assim, André, mas habeas corpus não é recurso? Em tese, não. Habeas corpus é um remédio constitucional. Então, nós sabemos, olha só, quando não recebe a denúncia ou a queixa, rito comum, cabe recurso em sentido estrito. Quando recebe a queixa ou a denúncia, o que você faz para tentar ali trancar a ação penal, né? Tentar que o tribunal diga que não cabe ação penal naquela hipótese. Então, nessa situação, nessa condição, caberá ali o habeas corpus. Então, esse é um aspecto bastante importante que você não pode esquecer. Rejeitou denúncia ou queixa, recurso em sentido estrito. Aceitou denúncia ou queixa, habeas corpus ao tribunal. Súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não há suprindo a nomeação de defensor da ativa. Então, ou seja, olha como tudo está ligado àquele momento da admissibilidade da petição inicial no processo penal. Então, é um conteúdo bastante extenso. Uma outra atenção que vocês devem ter. O primeiro marco interruptivo da prescrição é o recebimento da petição acusatória. Quando é que nós vimos isso? Quando nós vimos a prescrição retroativa, lá na parte geral do Código Penal. Eu expliquei para vocês que a prescrição corre por fases, né? Da data do conhecimento do fato até a data do recebimento da denúncia, da data do recebimento da denúncia até a sentença, da data da sentença até o trânsito em julgado. Aqui eu tenho o quê? A prescrição que pode gerar a extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade. André, então, e da data do trânsito em julgado para frente? É a extinção da pretensão executória do Estado. Então, ou seja, se aqueles aspectos que nós estudamos lá na parte geral vai servir para o resto da vida de vocês, né? Ou seja, recebendo a peça acusatória, o juiz determina, então, o quê? A citação do réu. O que é a citação? André, quantas citações vão ter no processo? Quem sabe responder, pessoal? Quem quer chutar aí? Uma. Exatamente. Somente uma citação no processo. Quantas intimações nós teremos no processo? Quem sabe responder? Ixi, tem um monte. Depende. Quantas tiver. Quantas forem necessárias. Exatamente. Não existe um limite para intimações. Citação é só uma. Aí você vai perguntar, André, mas e se tiverem vários réus? Uma para cada um, mas é uma só. O momento da citação é uma só para o réu. Se tiverem vários réus, uma para cada um, é lógico, né? Todos têm direito a se defender. A citação é para o réu oferecer a sua resposta no prazo de 10 dias. Isso para o processo, o procedimento comum, tá joia? Então é a primeira oportunidade de defesa do réu. André, o que eu tenho que alegar naquele momento? Quase tudo, ou tudo que for importante para provar o fato. Por que eu digo isso? Porque talvez você não tenha muitas informações, você só tem aquilo que tem no inquérito
e você tem aquilo que o teu cliente te contou. E outras provas podem surgir durante a instrução processual. Você tem que apresentar rol de testemunhas? Também, porque senão será um direito precluso, não poderá oferecê-la posteriormente. Outra questão que merece a atenção de vocês. No caso do réu citado, o juiz não pode continuar o processo sem a resposta à acusação. Então, ou seja, o que é que significa isso? Se o réu for citado, ele foi encontrado, ele foi cientificado pelo oficial de justiça, que existe contra ele um processo, que ele tem um prazo de 10 dias para constituir advogado e apresentar a sua defesa. O que o juiz faz? O oficial de justiça junta lá a certidão no processo, de que ele foi citado no dia tal. Beleza, começa a contar o prazo de 10 dias. Passaram-se 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias e nada do réu apresentar a defesa por meio do seu advogado. O que o juiz faz? Remeta-se o processo para o AB para nomeação de defensor dativo. Beleza. Vai nomear um advogado da assistência judiciária, que é você que está começando a advogar, o seu primeiro processo. Você vai ter que fazer a defesa preliminar deste indivíduo. Você vai conversar com ele só se ele te procurar, porque você não sabe quem é, você não tem informação, tá? Você não tem muitas vezes o endereço dele. Se tiver, você pode ir na casa dele? Pode, não recomendo, tá? Não recomendo, tá? Por quê? Porque você não sabe se ele quer se defender, você não sabe o estado do cara, se ele está preocupado com esse processo. Particularmente eu, como advogado assistência, quando eu fazia, eu nunca fui atrás de cliente. Ele que vá no fórum, veja quem é o advogado e vem atrás, né? Até porque o valor que é pago pela certidão, se você ficar correndo atrás de cliente, não paga o teu combustível. Então tem esse detalhe também. Isso é prática processual, tá? Isso é a vida da advocacia. E aí, então, nessa situação, você vai ter que fazer a defesa. Você vai fazer a defesa com base naquilo que tem no inquérito policial e você vai deixar de arrolar as testemunhas porque você não teve contato com o seu cliente. Ou seja, a desídia dele em não arrumar um advogado, a desídia dele em não te procurar é responsabilidade dele, tá joia? Então, essa é uma situação que é responsabilidade da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no momento em que ele foi citado, o oficial de justiça também pergunta o seguinte: olha, o senhor tem condição de contratar um advogado? O senhor tem condição de pagar um advogado? Se ele falar não, automaticamente vai mandar esse processo ou vai requerer a nomeação de um advogado na OAB. E aí, automaticamente, ele vai ter um advogado nomeado. Eu já tive clientes que fui nomeado pela assistente judiciária, ele foi lá no escritório, conversou comigo, me apresentou o rol de testemunhas. Então, são essas situações que vão também diferenciar o cliente. Aí você vai perguntar assim, e se ele estiver preso e eu for nomeado num processo para fazer a defesa dele, eu sou obrigado a ir no presídio? Não, também. Você não é obrigado a ir no presídio. Tá? Isso estou falando de advogados nomeados pelo Estado, tá? De acordo com o convênio que existe entre a OAB e a Defensoria Pública. Então, não é obrigado a ir no presídio também. Você vai fazer a defesa dele com base naquilo que você tem no processo. Audiência de instrução e julgamento, pessoal. Eu acho lindo este prazo, mas não acontece. Raramente essa audiência é marcada com 60 dias da data da apresentação da defesa preliminar, tá? Então, apresentou a defesa, o juiz tem conhecimento da acusação e dos termos da defesa, deveria marcar a audiência de instrução e julgamento, aquela audiência una para produzir todas as provas, confirmar as provas que foram produzidas em fase de inquérito policial no prazo de 60 dias. O que acontece nessa audiência? Nós já vimos lá, mas vamos verificar novamente. Nós temos, então, primeiro escuta-se a vítima, se ela estiver viva, depois as testemunhas da acusação, depois as testemunhas da defesa. Isso é importante. Deve ser nesta ordem, ou seja, vamos supor que uma das testemunhas da acusação não compareceu porque ela mora numa outra comarca. O juiz expediu a carta precatória para aquela comarca,
mas a carta precatória ainda não voltou até a data dessa audiência de instrução e julgamento. O que ele tem que fazer? Ouve lá as testemunhas que estão presentes e suspende a audiência de instrução e julgamento. Depois que a carta precatória voltar para os autos, que todo mundo tiver conhecimento, aí o juiz, então, designa uma outra data para a continuação da audiência de instrução e julgamento e oitiva das testemunhas de defesa, depois tem lá peritos, depois tem o interrogatório do réu e assim por diante. Tá? Então, isso é o que deve acontecer. Na prática, vai acontecer o seguinte, doutores. Faltou aqui retornar a carta precatória de uma testemunha. O juiz vai olhar para o senhor ou para a senhora doutora advogada e vai dizer assim, doutora, podemos ouvir as testemunhas de defesa? Ou o doutor insiste em aguardar a devolução da carta precatória? Aí vai depender da sua pressa, né? Vai depender se você quer fazer uma moralzinha com o juiz ou não. Se a situação do seu cliente estiver feia, estiver preta, faz uma moralzinha com o juiz, fala, não, doutor, já estamos aqui, as testemunhas de defesa estão aqui à disposição do juízo, vamos ouvi-la também. Agora, se isso não acontecer, se estiver correndo o prazo, estiver próximo da prescrição da pretensão punitiva, você fala, excelência, é uma testemunha importante, eu preciso ter conhecimento dos termos do depoimento dela. Você vai torcer para ela não ser encontrada lá no juízo de precado, né? Para ter que mandar precatória para outro lugar, para demorar bastante tempo. Aí para o juiz ver na agenda dele onde é que cabe marcar uma outra audiência lá para continuar com aquela de instrução e julgamento. Eu tive um caso que a primeira audiência, pessoal, eu falo aqui em 60 dias, mas sem brincadeira, olha só. Eu tive um caso em Minas também, Minas é a parte. Eu tive um caso que ele marcou a audiência para 1 ano e meio depois da apresentação da defesa preliminar. Chegou o prazo, 1 ano e meio. O que aconteceu? Coronavírus. Corona. E aí não teve, logicamente, audiência. E agora, quando que vai ser essa audiência? Deus sabe quando. Não temos data prevista para ela. Já vai fazer quase 3 anos que o cara está sendo processado e até hoje não teve audiência de instrução e julgamento. Tá? Isso é a prática jurídica. Bom, o que nós temos que compreender sobre esses fatos? Nós temos que compreender o seguinte. Como é que são feitos esses questionamentos às testemunhas? Hoje nós temos aquilo que vigora. Antigamente era o seguinte, eu faço a pergunta para o juiz e o juiz faz a pergunta para a testemunha. Hoje não. Hoje aplica-se o princípio do cross-examination, ou seja, as partes, quem são as partes? Advogados e Ministério Público fazem perguntas diretas para as testemunhas, sendo que o juiz pode complementar e indeferir a pergunta, pessoal. Aí uma outra questão também, vejo muitos advogados novatos quererem induzir a testemunha. Ele não faz a pergunta, ele já dá a resposta. Na verdade, que no dia tal o senhor fez isso, 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 isso. Olha, o senhor disse lá na fase de inquérito isso, 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 isso. Tá certo? Não é assim que se faz, tá? Só uma dica. Pergunte o que você quer saber. Olha, o que o senhor sabe sobre os fatos? Naquele dia, o que o senhor viu? Aí você vai complementando com base naquilo que a testemunha vai dizendo. Falando em testemunha, uma outra questão que muda aí dentro do rito ordinário, sumário e sumaríssimo, é a quantidade de testemunhas que cada parte pode arrolar. No caso aqui, rito ordinário, até 8 testemunhas. Pessoal, percebam, até 8 testemunhas. Rito sumário, até 5 testemunhas. E rito sumaríssimo, até 3 testemunhas. Então, essa é uma outra diferença também que nós temos com relação aos ritos. Próxima aula, continuaremos a partir daí, pessoal. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite, um excelente final de semana. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nós estamos aqui a ver. Vou ver se eu consegui bater lá os 65. Acho difícil. É muito difícil.
Muito difícil, doutor. Ah, Mas tudo bem, não tem... Sexta que vem. Não tem problema, doutor. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Saio feliz da mesma forma. Professor, Aqui dessa, né? Nada nos impede de atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Nada nos impede. Então, muito obrigado. Um forte abraço. professor, Muita saúde a todos vocês. Obrigada, professor. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau. Tudo Boa de bom. noite. Ô, professor, Laís, marca aí onde Boa nós noite. paramos, fazendo um favor. Ô, No número de testemunhas, tá? ô, doutor, Oi. deixa eu te perguntar, esse material aí que o senhor está seguindo, você chegou a mandar ele pra gente? Patrick, na verdade eu estou seguindo o próprio Código de Processo Penal comentado do NUT, tá? Mas Sim. eu vou mandar os slides para vocês também. Tá, se você puder, porque eu tô com o livro aqui com o PDF aberto, mas é bem difícil para acompanhar, você tem que ficar procurando. E se Fica puder mandar tranquilo. o... Só eu mando para você. Faz o seguinte, manda para mim um WhatsApp depois, só lembrando que eu encaminho para você, tá bom? Beleza, então, doutor, obrigado. Eu que agradeço. Depois você me Professor. lembra. Matheus. Posso falar? Posso, claro. Tem umas perguntas para fazer que eu não fiz no meio da aula para não atrapalhar a linha de raciocínio do senhor. Pode fazer agora. Eu gostaria de saber uma coisa. Aquele esquema que o senhor mostrou, em relação a, vamos supor, tem a denúncia, aquele mapinha lá que o senhor fez. Sim. Deixa eu te perguntar. Quando chegar na sentença, já transitar em julgado, e eu não sei se eu já escutei isso em algum lugar, mas tipo assim, se caso voltar, surgir uma nova prova, vai abrir um novo processo ou vai voltar para audiência de julgamento? Bom, vamos lá, doutor. O que acontece? Vamos pensar assim. Tem a sentença, pode ter recursos, né? E aí transita em julgado depois do recurso. Se isso acontecer e surgirem novas provas, pode haver uma ação rescisória, por exemplo, por parte da defesa que busque ali a absolvição do seu cliente, porque é uma prova nova, depois do trânsito em julgado, tá bom? Isso, logicamente, se a pessoa foi condenada. Se ela foi absolvida, cabe ao Ministério Público também, né, buscar ali a reanálise daquela decisão, também por uma ação rescisória. Por parte da acusação, eu nunca vi acontecer, doutor. Caso tenha outra dúvida, eu tenha respondido, pode ligar o microfone e perguntar, doutor Matheus. Senhor, tem outra pergunta também, a respeito em relação ao a sentença. Essa sentença, no caso, seria o júri, né? Só para concretizar aqui para mim. A sentença seria o júri? Depende. É a sentença de um procedimento comum ou de um procedimento ordinário? De um procedimento comum ou especial, entendeu? Ah, tá. Então, se fosse do comum, então, seria uma sentença normal. Se fosse sentença do juiz togado. Entendi. E só outra pergunta, só para concluir, só que em relação àquela dos 60 dias do juiz, se ele não que o senhor falou lá. Se não marcar a audiência... Isso. Tem alguma penalidade, vamos por assim, uma coisa que tipo, pode acontecer? É um prazo impróprio, ele vai justificar que a pauta dele não tem espaço para marcar a audiência. Ah, não, entendi, então. Era só essas perguntas mesmo, então, professor. Não. Aí o que acontece? Se a pessoa está presa, esperando, está demorando muito tempo, aí ela vai entrar com habeas corpus, alegando aí a demora do Poder Judiciário em julgar o processo dela, não cumprindo prazos. Mas isso é só como garantia da liberdade, só. Entendi. Era essas perguntas mesmo, porque eu não fiz no meio da aula para não atrapalhar a linha de raciocínio do senhor e dos colegas. Sem problema, doutor. E se precisar também na próxima aula, pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? Nós estamos aqui à disposição. Ok, então, professor. Oi. Ótima noite. Ô, João, tudo bem? Oi, João, tudo jóia. Professor, aí o senhor comentou lá a respeito a gente sabe quem é a pessoa e a gente sabe que cometeu o crime, mas enviou a intimação, a pessoa não foi encontrada e
E aí o tempo começa a passar. Aí não apresenta defesa, aí o juiz nomeia um advogado do Estado, né, um defensor, mas mesmo assim os dias vão se passando e não encontra a pessoa. É aí que tem o tal do julgamento à revelia? Obrigado. Exatamente. Pode acontecer o julgamento à revelia se ele for citado, tá? Se ele não for citado, não. Se ele for citado, sim. Ou seja, se ele tomar conhecimento do processo e não fizer nada, ele pode até ser julgado à revelia. Se ele não for citado, não. Aí o processo fica aguardando ele ser localizado. Aí tem a questão da citação por edital, tem outros procedimentos que têm que ser realizados. E se for citado por edital, tem que ficar aguardando no prazo prescricional para que ele compareça. Ou o prazo prescricional ele é suspenso, né, nesse caso. Entendi. Aí, se o caso é suspenso, não prescreve, então, né? Não, aí não. Ok. Obrigado, professor. Imagina, um abraço. Outro. Pessoal, boa noite, então. Fiquem com Deus, mais uma vez, e saúde. Sempre. Boa noite, professor. Boa noite. Beijo, professor. Boa noite.